Olá, hoje nós estamos aqui mais esta quarta-feira e o nosso assunto é oração. Vamos falar um pouco mais do que é que nos move a orar. Hoje eu gostaria de pensar o seguinte, que a nossa vida, a forma como nós estamos vivendo, o mundo em que nós estamos vivendo, os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas dores, medos e desejo, inclusive, de buscar a direção de Deus, é o que nos move à oração. E exatamente o nosso dia a dia, exatamente as questões de uma vida que nos levam a orar. No caso aqui, pedir, né? É a oração que é feita para um pedido que é feito através da oração. E o texto que eu gostaria de ler com vocês hoje, que foi o texto então que nós também conversamos no domingo, que vai falar sobre as preocupações da vida. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele vai falar assim, olha, não andeis ansiosos, né, com o que vocês têm que comer, beber, vestir. Ele vai falar dessas questões que estão volta e meia nós estamos passando. Por quê? Porque nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo em que nós lidamos com essas questões. E estas questões, o que comer, o que beber, o que vestir, são questões primordiais de um ser humano, né? Ele pensa o que ele vai comer, ele precisa se vestir, ele precisa ter uma moradia. Bem, enfim, estas questões que também nos levam até o Senhor. Eu sei que não são somente essas questões, hoje, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, essa talvez não seja a nossa grande preocupação, né? Estamos mais pensando neste momento sobre as curas, sobre as mortes, sobre as doenças. Então isso tem assolado, isso tem perturbado, isso tem sido motivo de grande oração de nossa parte. Mas o dia a dia também nos preocupa. E o Senhor vem com esta palavra dizer o seguinte, que não é para a gente fazer isso. E por quê? Né? Por que não fazer isso? Então, já que esses são situações que todos passam, já que essa é uma situação que nos leva realmente, às vezes, a nos preocupar com o dia a dia, com o que a gente vai ter. E é exatamente pensando sobre isso que eu gostaria de reler esse texto e agora aplicá-lo na nossa vida de oração, tirando algumas lições. Então, por que o Senhor Jesus Cristo fala isso para nós? Olha, o texto está em Mateus capítulo 6 e eu quero ler o verso 25 para iniciar, quando ele diz o seguinte, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então, ele está falando assim, olha, não andeis ansiosos. Mas esta é uma questão primordial. Então, o que é que nós temos que tirar de lição desse texto para que então a gente possa fazer a melhor oração, para que então eu e você possamos contemplar este momento de oração da melhor forma, né? Será que o Senhor está falando assim que não é para a gente pedir? Será que o Senhor está nos mostrando que na realidade a gente deve andar aí como se nós não tivéssemos problema nenhum? Será que é exatamente isso? Ou será que por detrás desse dia a dia que nós vivemos, o Senhor está querendo nos deixar claro algo, evidente, para que nós possamos viver melhor? Então, eu gostaria, e a maioria conhece esse texto, de destacar alguns versos e tirar algumas lições daqui. Então, por que o Senhor vai falando para a gente observar as aves do céu no verso 26, né? Que elas não fazem absolutamente nada, né? Não semeiam, não colhem, não trabalham, é isso que ele está querendo dizer, né?
não armazenam nada, mas ele dá uma informação aqui que é muito importante para mim e para você, que está exatamente no final do verso 26, quando ele diz o seguinte: o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, ele alimenta as aves do céu. E ele é um Deus que supre, ele é um Deus que sustenta. Portanto, quando nós formos ao Pai, e toda vez o Senhor Jesus Cristo nesse texto está se referindo a Deus como o Pai. Então ele está falando assim, olha, ele é um Deus que supre, ele é um Deus que nos sustenta, ele é um Deus que nos alimenta, e ele alimenta as aves do céu, porque não faria isso com você? Então, quando você for orar, e não que você não tenha nenhuma dificuldade, é importante você levar esta posição diante do Senhor, é importante você acreditar nisso, de que Deus é Pai, supridor, ele alimenta, ele supre, ele sustenta, para que então você já não fique duvidando se ele faz isso, porque ele faz isso. É isso que ele está querendo dizer no texto. O Pai Celestial as alimenta. Então, se Deus as alimenta, por que não faria isso com você? Então, quando nós então vamos pedir para alguém que faz isto, que já alimenta, que supre, que sustenta, como é que nós vamos orar? Então, não é falar para ele, Pai, por favor, eu preciso de alimento. Mas dizer, talvez confiar, obrigado porque o Senhor me alimenta, me ajuda a confiar na sua provisão. Entende que a oração ela muda um pouco a partir do momento que a gente sabe para quem e com quem que nós estamos falando. Então, quando você for orar, é importante que você saiba com quem que você está falando. E Ele é um Deus que alimenta, que supre, que sustenta. E a segunda oração, a segunda lição que eu gostaria de tirar está um pouquinho no verso depois, o restante do verso, quando ele diz assim, vocês não têm mais valor do que elas. Então, a nossa oração que é feita ao Pai, em nome de Jesus Cristo, quando nós fomos pedir que Ele nos supra, né? Que a gente fale exatamente o que precisa, o que quer, porque Ele é supridor, mas Ele está dizendo algo além quando Ele fala o seguinte, vocês não têm mais valor do que eles? Então, creia no seu valor, não fique pensando que Deus só vai dar à medida daquilo que você oferecer, à medida daquilo que você é. Então, Deus está falando aqui, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui nesse texto do nosso valor, do quanto Deus olha para mim e para você e Ele reconhece o nosso valor, não por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente é capaz de apresentar, mas pela nossa existência. Isso é amor de Deus. Então nós precisamos, neste momento, quando formos orar ao Pai, saber que Ele nos valoriza. Porque se você acha que Deus vai responder às suas orações à medida da sua perfeição, à medida da sua prática religiosa, à medida de que quantas vezes você ora, do jeito como você ora, ou se você comete pecado, ou se não comete pecado, então você, neste momento, você está falando, não que Deus te ama, mas que você é que está produzindo atos que perante Deus justifiquem Ele, então, a conceder aquilo que você está pedindo. E não é assim. Na realidade, Deus, Ele faz e Deus, Ele nos sustenta e Deus nos supre porque Ele nos considera muito importantes. Porque Ele nos ama. Então a gente já não vai mais se apresentar diante de Deus como alguém que precisa fazer muitas coisas, ou talvez morrendo de medo porque você cometeu um ato e acha que Deus então vai te olhar com
um olhar de justiça, de punição. E talvez Ele não conceda o que você está pedindo. Então não se preocupe. Quando você for até o Senhor fazer a sua oração, pela questão que você desejar no momento, é importante que você saiba o quanto Deus te ama, o quanto o Senhor te considera superior, melhor do que as aves do céu. Sim, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês têm muito mais valor do que elas. Então, você com certeza irá na presença do Senhor fazer essa oração com um outro coração, sabendo que tudo que Deus fizer, Ele fará por amor. E não é por aquilo que você é capaz de ser, inclusive. Não é verdade? Apenas é pelo seu grande amor, não é pelo que você faz. E a terceira lição está no final, entre os versos 30 e 32, que o Senhor Jesus Cristo vai falando da erva, Ele vai mostrando, olha, por que você se preocupa com as roupas? Ele vai falando no verso 29 e 30 das vestes, do aquilo que a gente vai vestir, que é uma outra questão que a gente lida todos os dias. E no verso 30 ele fala assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então a oração, ela é um ato de fé. A oração é aquela que nos leva até Deus. Eu preciso crer, eu preciso desejar que Deus exista, inclusive, para que eu ore. Não que isso vai mudar, isso, mas se eu não crer em Deus, eu nem vou orar. Então, a oração é uma demonstração de que nós cremos em Deus. Por isso, quando ele destaca homens de pouca fé, você não sabe que Deus é quem Ele é? Então, se nós cremos em Deus, essa fé que é levada através da oração, através desse pedido, ou seja, nós sabemos que Deus é provedor, que Deus está ali, que Deus está nos ouvindo. Então, a fé é primordial para quem ora. É muito importante. E aí vamos dizer que você fala assim, poxa, é verdade, né, Tânia? A oração, na oração eu preciso demonstrar fé, mas eu estou um pouco sem fé, sabe? Eu não estou acreditando. Então, neste momento, peça fé. Peça para que o Senhor te ajude nesse momento e aproveite esse momento para crescer, para desenvolver a sua fé diante de Deus, para desenvolver esse relacionamento, porque sem relacionamento com Deus, como é que você vai crer? Como é que você vai crer? Não há. Então, experimente isso. É como se o Senhor Jesus Cristo assim, olha, você precisa experimentar isso e provar desse Deus no sentido de provar desse relacionamento, de conviver com Ele, de andar com Ele. E é por tudo que no verso 31 ele fala, portanto, não se preocupem. E no verso 32 ele fala assim, olha, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas ele faz uma afirmação a respeito de Deus aqui no verso 32, que é muito importante hoje para nós, para que nós possamos praticar na nossa vida de oração, que é o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Deus sabe o que nós precisamos. Então, aprenda com Deus. Então, quando você for fazer o seu pedido de oração, você vai apresentar a Deus o que você quer. Mas se Deus sabe o que nós precisamos, então aprenda também com Deus sobre aquilo que é importante para você. Então, nesse momento, aproveite esse momento para perguntar para Deus o seguinte, né? O que é bom para mim? Eu quero isso, mas o que o Senhor quer, né? Prefira, nesse momento, muito mais do que a solução da sua questão, a presença de Deus, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos e Ele vai nos suprir. Então, aproveite essa caminhada de fé na oração com Deus,
Aproveite a presença de Deus, porque existirão momentos que nós sabemos que não seremos poupados de viver momentos difíceis. Então, o que você prefere? Eu prefiro a presença de Deus. Muitas vezes a gente vai até a casa de um amigo e ali nós estamos passando por uma grande dificuldade e aquele amigo não vai poder fazer nada. Mas às vezes a gente quer a presença do amigo para nos ajudar nesta caminhada, nesta situação que é difícil. Então, a minha oração e o meu desejo também para você é que na sua vida de oração você aproveite a sua caminhada de fé com Deus. Você aproveite de que Deus sabe de todas as coisas, então desfrute disso e tenha uma vida de oração com crescimento, com evolução, de paz, para que nós possamos então viver a nossa vida da melhor forma que nós podemos e que a nossa vida de oração seja prova de um relacionamento muito saudável, muito agradável com o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.